Licenciada pela Universidade de Évora em Artes Visuais Multimédia, a nossa convidada deste À Conversa partilha connosco hoje as conversas que trava com as suas telas em branco. As imagens da natureza, o seu melhor, são vistas através de pontos simbólicos do ritmo natural e sensual das estações do ano. Estações ora verdes, ora douradas e quentes do Alentejo. As suas pinturas são revelações da simplicidade do ambiente campestre, mas também da complexidade e da diversidade de uma cadeia de ouro que se eleva da matéria passando pelas plantas, pelos animais, pelo homem até ao divino. Vamos hoje conhecer o trabalho de Josefa Moura. Bem-vinda, Josefa. Muito obrigada. É um gosto muito grande que esteja aqui. E a ousadia às vezes é premiada, não é? É caso para dizer isso. Exato. Então porquê que desejava vir aqui ao programa? Conte-me. Isto para os nossos espectadores ficarem a saber que não fui eu que fui assim, foi a Josefa que veio aqui bater à porta. E valeu a pena. É verdade, valeu a pena, porque a Helena é uma pessoa que se dedica muito ao espaço cultural, convidando pessoas já muito consagradas na área das artes, e eu, ao ver alguns dos seus programas, Pensou que bem que eu ficava ali. tomei a liberdade de lhe enviar um mail. E foi aceito. Achou que eu não lhe ia responder? Pois, achei. Eu respondo sempre. Exato. Eu respondo sempre, é o mínimo de educação, não é? É responder. Agora não é a altura, ou então, sim senhor, gostei do trabalho, não é? Pronto, depois fui pesquisar e realmente gostei do seu trabalho. E também gostei da sua ousadia, porque eu acho que quem faz por si, Deus ajuda. Porque esta coisa de ficar à espera do milagre também não acontece, não é? Pois é. De certeza que eu não tinha ido atrás da Josefa. Mas realmente gostei muito do seu trabalho, Josefa. E gostei muito do seu trabalho porque eu acho que ele é muito simples e ao mesmo tempo muito romântico também. Acho que se pode dizer isso. Há ali muito de romântico. Eu não sei se é feliz? Eu sou. Dentro das possibilidades, sou uma pessoa feliz. Eu acho que daqui a um bocado os nossos espectadores vão ver o trabalho, os seus trabalhos, não é? Enfim, uma parafernália enorme de quadros seus e onde está a sua inspiração e onde vai buscar a inspiração, muito na natureza, não é? Exatamente. A natureza, para mim, é de facto, portanto, a natureza manda. Manda de diversas formas, portanto, se está a chover, o cinzento também é um bom pretexto. Se está sol, acompanhamos as sombras, sobretudo ambientes com luz, as águas, os verdes da natureza e muito especialmente as árvores. As árvores. Eu adoro as árvores. Faz cenários muito bonitos, não é? Contrastes de luz e sombra também muito bonitos, não é? Exatamente. Ó Josefa, vamos de princípio. A Josefa nasceu em Moura. Exatamente. Não é? Eu disse no princípio que a Josefa tem a licenciatura pela Universidade de Évora, é uma cidade maravilhosa, é Évora, uma coisa, não é? É inspiradora. É inspiradora. É inspiradora, não é? Uma cidade Exatamente. lindíssima, aliás, como nós temos cidades maravilhosas e com edifícios e monumentos, enfim, extraordinários. Évora é uma cidade verdadeiramente privilegiada. Exato. Pela sua história e pelos símbolos dessa história, não é? E, portanto, andou lá a fazer o curso. Nasceu em Moura, mas a Josefa viveu muito tempo em Angola. Eu estive em Angola, exatamente, durante cerca de 10 anos, casei lá, tive lá o meu primeiro filho. Conte-me essa primeira experiência, porque já pintava na altura? Eu já pintava na altura, mas teve uma outra profissão completamente diferente. Eu formei-me no Instituto Comercial, na altura, o Instituto Comercial de Sá da Bandeira, e depois ingressei na banca. Portanto, foi para lá com quantos anos? Eu fui por lá com 18 anos. Com 18? Exato. Portanto, já era casadeira? Já era. Mas ainda não tinha casado, era solteira? Não, casei lá. Casou lá. E entretanto... Porquê que foi para lá? O meu pai era militar e na altura estávamos em guerra. E o seu pai foi fazer e a família acompanhou? Exatamente, foi fazer uma comissão de serviço e depois chamou a família. Ao fim de 3 meses nós embarcámos. Lembra-se dessa viagem? Lembro-me. Foi contente ou teve pena de quem deixou cá? Eu tive muita pena de quem deixei, porque tinha as minhas amigas da escola e algum namorado, eventualmente? Não tinha. Mas tinha os amigos, não é? Tinha, Deixar os amigos e os restos familiares. Exatamente. E acima de tudo ir para um sítio que é desconhecido, não é? Exato.
Foi um sítio, não só o sítio, mas também o clima. O clima, portanto, quando nós fizemos uma viagem muito longa, naqueles barcos antigos que levavam as tropas, que era o IJ, fizemos uma viagem de 19 dias. Meu Deus. Foi. As condições, enfim, não eram sempre muito precárias, Pois, não é? Não eram as melhores. exatamente. Digamos assim, embora fosse da família dos militares. Os militares tinham alguma, consoante a patente, não é? Exatamente, exatamente. Enfim, não, tinham também tratamento privilegiado. Eu só me estou a referir em relação ao tempo que durou, porque 19 dias é uma brutalidade. foram muitos dias em cima da água. Hoje em dia, 19 dias é para si fazer um belo cruzeiro, não é? Mas de lazer. Pois. E não com essa, enfim, com esta especificidade, não é? E como é que é? Na altura, quando fez a viagem, iam também mais tropas, não é? Iam um contingente militar e estava em Luanda outro contingente à espera de regressar. Nós chegámos a Cabinda, depois passámos por Luanda. Meu pai estava no sul, em Moçambique, e viemos Lubito, Moçambique, e de Moçambique Sá da Bandeira, que é nesta altura o Planalto da Huila. E ficaram em Sá da Bandeira a viver? A viver, exato, ficámos. O seu pai tinha que patente? O meu pai era primeiro subchefe da polícia. Era da polícia? PSP. Não era do exército ou dessas forças? Era da polícia. Era da polícia. O seu pai ainda é vivo? Ainda. Ainda? É verdade. Quer dizer, hoje estará a vê-la. Exatamente. E a sua mãe também? A minha mãe também. Portanto, foi uma experiência. O seu pai estará com quantos anos? 80, Neste talvez? Neste momento, 85. 80 e tal, e portanto, uma vida muito vivida, não é? Uma vida. E acima de tudo levou a que a família, com esta história, acabou por levar que a família aumentasse, enfim, estas vivências também. Exato. Acha que foi importante sair daqui, ir para Angola? Foi importante porque a diferença era grande. A diferença era muito grande. O Alentejo era muito fechado na altura. Era. E eu, na altura, vivia em Lisboa, não é? O meu pai estava a exercer funções em Lisboa, mas, de facto, Angola era um país completamente desconhecido na altura, não é? E nós íamos também, porque, primeiro, meu pai era obrigado a ir por 2 anos, mas depois o sítio onde ele ficou proporcionava-se a levar a família, e a família foi, instalámos-nos, estudámos lá e pronto. E ficaram lá 10 anos? Ficámos lá até à altura de toda a gente regressar, em 1975. Vieram nessa altura? Viemos. E, portanto... Não foi fácil. Não? Não. Porque nessa altura veio muita gente, não é? Pois é. Deveriam ter vindo talvez antes, porque tinham ficado um bocadinho mais instalados. Exato. Na confusão, vir tudo ao mesmo tempo... E estávamos em guerra. A Luanda estava em guerra. Pois. Era difícil. Era muito difícil. Casou lá? Casei. Foi lá uma bela história de amor? Foi uma história interessante. Foi um casamento que me deu 2 filhos. E teve os seus problemas, como todos têm. Mas não sorri muito quando fala desse casamento. Fala com algum respeito e dignidade e ficamos por aí. Muita dor. Muita dor. Muita dor. É uma mulher sofrida? De certa maneira. Mas leve bem o sofrimento. Passa bem por cima? Passo por cima. Tenho uma família? Tenho 2 filhos? Tenho 2 filhos, já sou avó, tenho 3 netos lindos, um com 12, que é o Rafael, que é o meu querido desenhador. Desenhador, não é pintor? Não, é desenhador. Ele ainda não domina a luz e as sombras. E, portanto, ainda está no lápis, no carvão? Ainda está no carvão, no lápis só. É o Rafael? É o Rafael. O Rafael, é um nome muito bonito. Portanto, qualquer dia teremos um Rafael Moura, eventualmente, não sei se será Moura, será outro apelido qualquer, ele como Farinha, pintor. Ele é Farinha, é Rafael Farinha, que é o apelido do pai. Mas, certamente, sim, que ele já me disse que quer ser cartunista. Cartunista, que quer graça. Ser cartunista. Portanto, ele tem muito definido na cabeça É muito dele. definido, ele é muito pormenorizado no traço, ainda está muito agarrado ao traço, porque apesar de já fazer desenhos desde os 4 anos. Desde os 4? Os 4. Portanto, o talento está lá. Está. Herdou da avó. Nenhum dos filhos seus pinta. Não, nenhum nem a deles. filha, nem o filho. Não. Portanto,
Portanto, nem a mãe, nem o pai, nem o tio, Não. ninguém pega nos pincéis. É verdade. Conte-me uma história muito curiosa que aconteceu com esse seu neto antes de vir para cá gravar este programa. Porque eu acho que o Rafael tem que ouvir esta história, sim, porque aqui na televisão, aqui a equipa ficou a sabê-la. É porque eu, pronto, fui escolher a roupa que havia de trazer para o programa. Nervosa, claro, Muito preocupadíssima, nervosa. meu Deus, uma experiência nova. Está sempre a viver experiências novas. É verdade. E ele disse-me assim, ai avó, estás tão bem, não te mexas, que eu vou tirar umas fotografias, mas por favor não leves o carrapito. Tinha um carrapito, que é como apanha o cabelo para pintar, não é? Exato. Não me vás de carrapito, Não mas não era vais. preciso, porque eu tinha-lhe dito que aqui nós temos uma equipa completa e, portanto, trabalhariam o seu verdade. cabelo também, não só a cara como o cabelo. Ó Josefa, vamos começar por mostrar, não é? Enfim, estamos aqui a divulgar intimidades. No fundo, estamos aqui a entrar um bocadinho em intimidades, não é? Mas não tem problema nenhum, porque eu acho que às vezes é mais fácil conhecer as pessoas, saber um bocadinho das histórias delas e como é que elas vivem estas coisas das emoções e até das preocupações, não é? Vestir, Exato. como é que eu vou, como é que não vou, o que é que visto, porque eu tinha-lhe dito que não podia trazer verde por causa É. do nosso cenário virtual e, portanto, às vezes é mais fácil também perceber que, um pouco do temperamento, enfim, da sensibilidade e da forma como nós nos conduzimos nestas pequenas historinhas, nestas pequenas coisas, para depois também saber como é que é, porque o trabalho, no fundo, das pessoas também reflete muito do seu interior e da sua formação, não é? Exato. Então eu vou propor que nós comecemos por ver a nossa primeira peça de trabalhos seus e das suas pinturas e depois já voltamos novamente à conversa. Pode ser, José? Ok, Vamos ver. obrigada. A primeira peça com trabalhos seus. Temos aqui, aqui estão reunidas duas técnicas, não é? Exato. Temos ali o realismo expressionista e, portanto, com aquela explosão de cor, não é? Naquelas caras, naqueles retratos. E depois temos as papoilas do Alentejo, É não é? verdade. Os malmequeres do É Alentejo. verdade. Que são, de facto, umas flores muito específicas, muito especiais. E então as papoilas, que são profundamente delicadas, não é? E características. Como é que é? Pinta fora? Pinto na rua. Pinta na rua. Pinto no campo. Pinto diretamente. Muitas vezes faço um esboço, trago para o estúdio e posso fazer um trabalho aproximado. Ou por outras vezes faço mesmo no local o trabalho acabado. Uma aguarela iniciada e terminada. Porque as aguarelas é uma técnica muito especial.
É uma técnica do domínio da água no pincel. O domínio da É água, verdade, não é? porque nós, quando escrevemos, a caneta controla a tinta. Mas quando usamos um pincel com água e tinta, nós temos que saber, daí a aguarela ser uma técnica, muitas pessoas dizem que é difícil, mas quando se ama, tenta-se. E daí, portanto, ser uma técnica de controlo da água no pincel. Portanto, quando se mistura a água com a tinta e o pincel, normalmente os pincéis da aguarela são pincéis mais grossos, não é? São pincéis para suportar a água, aí tem que haver um cuidado em só usar aquela quantidade. Portanto, temos que dispensar algum pedacinho de água desse pincel para não borrar o resto. Pois, isso é curioso, não é? Porque a técnica de óleo é completamente diferente. Exatamente, os óleos, portanto, para mim, o óleo é divino. Porque com o óleo tudo se faz. Tem o cheiro característico, não é? Mas que eu gosto imenso. É, quando Porque aquele cheiro nota-se o estúdio de um pintor pelo cheiro à trebentina e ao óleo de linhaça, não é? Mas é maravilhoso esse cheiro. É maravilhoso. E é uma cor e é uma técnica versátil porque, apesar de demorar mais tempo a secagem, porque demora tempo a secar, é uma tinta que se pode esbater, atenuar. Mudar, não é? exatamente. Tanta coisa que se muda sobre. Não é? Matéria sobre matéria. É mais difícil fazer uma velatura num óleo porque tem que se deixar secar, não é? Num acrílico faz-se uma velatura, ou seja, pôr uma camada mais leve para deixar sobrepor, para deixar ver a de baixo, não é verdade? Faz-se com muito mais facilidade uma velatura num acrílico. Os acrílicos são relativamente recentes, têm 100 anos, 80 anos talvez. Os óleos e as têmperas foram usados pelos antigos mestres, não é? Os antigos mestres, já do tempo de Tiziano e Rembrandt, tinham aqueles estúdios cheios de artistas, de aprendizes. Não é? Que ajudaram a fazer tanto quadro e tanto trabalho. Eles não é que moíam as cores. Os pigmentos? Exatamente, moíam os pigmentos e preparavam as têmperas. Nós, portanto, quando se inicia na faculdade as primeiras aulas de pintura, portanto, a criação é feita com têmperas. Nós preparamos a tela, fazemos como se fazia. Como os antigos também mestres aprendi faziam. a preparar uma tela com a goma e a esticar, é fabuloso. Exatamente. É fabuloso. E ficam telas extraordinárias, pois ficam. que não têm nada a ver com a porosidade destas coisas modernas que existem por aí, não é? Exatamente, mas também se pode dar uma imprimação boa à tela que ela fique parecida com as técnicas de hoje em dia. Com uma tela de hoje, o que é que lhe colocaria em cima para ela ter esse tipo um gel de acabamento para depois... Um gel especial, uma tinta acrílica branca fininha para dar uma textura do papel, não é? Uma textura lisinha e trabalhar sobre ela. Se bem que as telas rugosas são telas muito características e que dão trabalhos, digamos que com outros matizes, que dão trabalhos interessantes mais também. Ricos? Mais ricos, matizes ricos nas telas rugosas. Rembrandt, por exemplo, aplicava tinta sobre tinta, não é? Para dar um aspecto rugoso. E esse aspecto nessas telas que são menos porosas, menos trabalhadas, feitas à moda antiga, dão um aspecto mais antigo, talvez um aspecto mais nobre. Claramente. Penso eu. Mais rico, mais antigo, mais nobre e até muitas vezes grandes imitações, não é? Conseguem exatamente fazer, quase imprimir uma tela com uma determinada história que na realidade ela não existe, não é? Exatamente. Portanto, não sei o que é que a Helena se refere nesse aspecto, mas normalmente os antigos recebiam pedidos. Eram feitas encomendas dos grandes mecenas, não é? Exatamente. E eles tinham que iniciar o trabalho com o desenho
pensar neles. Miguel Ângelo, por exemplo, para fazer os tetos da Capela Sistina, ia pintar, ia desenhar nos bares, nos bares noturnos, não é? Daquela vida de pobreza. Pois, mas eles também eram boémios por natureza, não é? Pois também, mas era não havia televisão, não havia um determinado tipo de coisas, eles tinham que se distrair, coitados. Mas os modelos deles eram exatamente, portanto, essas pessoas que viviam na noite e que estavam nos bares, e eram daí os modelos. E, em princípio, saíam grandes obras muito trabalhadas. Extraordinário. Vai-se ali a Florença e vê-se. Não precisa de ir à Capela Sistina, né? Vai-se ali a Florença e vai-se ao Uffizi e aquilo é uma coisa do outro mundo, não é? E um dos mestres. Então, a cidade de Florença é uma riqueza, tudo aquilo é extraordinário. Um dos mestres, digamos que meu mentor, que é o grande Claude Monet, que pintou aquelas telas enormes de nenúfares. Não o Manet, mas o Monet. O Monet, exato. O Manet, estamos a falar de épocas completamente diferentes, exato, não é? O Manet é muito anterior, a Claude Monet. É um impressionista espetacular, um homem que começou só a pintar em exteriores, num barco do amigo dele, e pintou a natureza toda. Pintou no inverno, pintou no verão, pintou na primavera. O Van Gogh também fazia muito. Também fazia muito isso, embora tivesse vivido a maior parte do seu tempo num sítio onde era mais o sol e o calor do que propriamente o resto das estações que se faziam sentir, não é? Exato, exato. Por isso é que eu na apresentação disse também que, de facto, no seu trabalho se sente muito as estações do ano, não é? Sente-se muito as mais variada, a diversidade que as estações do ano trazem à natureza e, portanto, muito bem passa para a tela, portanto, a Josefa para o seu trabalho. Eu proponho que passemos a mais algumas imagens suas, podem ser? Muito obrigada, Vamos ver. pode ser. Nesta peça temos aqui barcos, não é? E rio. Muito Douro. É verdade. As águas e os rabelos são o meu encantamento. Como é que se lembrou de pintar? Não viveu lá para cima? Não, é mais uma mulher cá debaixo do sul? É verdade, mas eu já lá estive no Porto. Não conheço o Douro todo, só conheço aquela parte das pontes. E estes barcos são imponentes, transmitem uma força enorme. E as águas são calmas, portanto são águas que se proporcionam à transparência. Nem todas as águas dos rios, não é? São transparentes. Esta transparência no sentido, talvez, da reflexão. Reflete-se e ao mesmo tempo, porque as águas estão calmas e há reflexão, que é uma segunda pintura, não é? Como é que se lembrou de fazer estes barcos?
Eu sei que recebeu um presente, não foi? Eu recebi, eu recebi um presente do Sr. Mário Ferreira, do Douro Azul, isto talvez em 2003, 2004. E como eu não tive a oportunidade de ir lá na altura, eu comecei a dar cor às fotografias que faziam parte desse livro que é o Douro Azul. E eu acho que me aproximei um bocadinho da realidade, para não ser... Portanto, o que recebeu tinha imagens a preto e branco. Exatamente. E, portanto, achou que tinha que colorir e transformar aquilo com mais vida. Dei-lhe um bocadinho... Embora o preto e branco seja também muito bonito. Também, não é? também. É uma outra versão e uma outra abordagem, mas é lindíssimo também. Exato. As fotografias a preto e branco cada vez estão mais na moda, não é? Exatamente, pois estão. Pois Josefa que não é de Óbidos, Pois não. gosta do trabalho da Josefa de Óbidos ou nem por isso? Gosto. Não é muito a sua... É uma pintora... sua área. Digamos que muito clássica, uma senhora... Com uma obra extraordinária, mas difícil. Extraordinária, difícil. E era uma outra época, não é? Completamente. Uma outra vivência. E técnicas completamente diferentes, Exato, não é? Também. Josefa, eu no início disse que a Josefa hoje nos ia falar dessas conversas que muitas vezes tem, conversas com as suas telas em branco. Acontecem essas conversas? Acontecem. Eu penso que acontecem com todas as pessoas que têm que desenhar e que têm que transmitir à tela talvez um trabalho que fique para outros verem. Porque eu pinto porque eu gosto, mas eu pinto também para os outros. Eu gosto que os outros vejam e que gostem e que digam que está bem, que não está, que não gostam. Às vezes coisas que outras pessoas não gostam, eu gosto. E, portanto, o diálogo com a tela é absolutamente necessário. Podemos dizer que todas as telas contam uma história? Sim, todas contam uma história. O artista às vezes não tem aquela disposição porque não se pinta das 9 às 5. Há quem pinte. Eu não consigo pintar das 9 às 5. Há quem entre e faça da pintura um trabalho com marcação, exatamente, com marcação de horário. Eu conheço quem faz isso. Entra, faz intervalo, faz a cesta e continua outra vez a pintar. Acredito que é verdade. Portanto, nem todos pintam por inspiração, por impulso. Exato. Depois eu estava-me a referir mesmo à inspiração e à conversa com as telas, não é? Se uma pessoa tem que fazer um trabalho obrigatório, digamos que uma encomenda, aí com certeza que se pinta das 9 às 5, não é? Mas quando se tem que fazer uma coisa que se gosta muito ou que se tem necessidade de transpor para a tela, aí há um diálogo com a tela e há um estado de alma em que, quando se começam a desenhar os primeiros traços, nós já temos na mente o trabalho final. Sabemos como é que aquilo vai ficar. Porque nunca lhe aconteceu o quadro ganhar uma vida própria sem dúvida. E ultrapassa exatamente aquilo que tinha pensado fazer? Sim, sem dúvida. E as pinceladas vão surgindo, as cores vão se misturando e às vezes não era bem aquilo. Mas normalmente, quando se está